daquele condomínio. A gente vai conversar agora a respeito da segunda forma de condomínio, que é o chamado condomínio edilício. Então, no condomínio edilício, eu não tenho mais essa divisão da propriedade em cotas partes para proprietários diferentes, mas eu vou ter um condomínio formado por uma parte de propriedade exclusiva e uma parte de propriedade comum. É muito comum a gente ver esse tipo de condomínio, por exemplo, em prédios, né, em que há ali áreas comuns, como da piscina, da academia, salão de festa, e as áreas que são exclusivas, que são os apartamentos de cada um dos condôminos. Então, em relação àquela área exclusiva, o condômino ele vai poder se utilizar dela como se o proprietário fosse, né? O que eu quero dizer com isso? Ele vai ter todos os direitos do proprietário exclusivo. Agora, em relação às áreas comuns, aí sim a gente vai ter propriamente uma questão de condomínio, ok? E o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de condomínio edilício? A primeira coisa é que esse condomínio edilício, ele sempre vai ser voluntário. Então, diferente do condomínio comum, que pode ser forçado, né? A gente fala que existe condomínio comum voluntário, que é a regra, mas existem situações em que há um condomínio forçado, que ele vem diretamente da lei. Aqui no condomínio edilício, nós não temos hipóteses que venham diretamente da lei, mas a gente apenas vai ter o condomínio que venha por uma manifestação de vontade, seja ela inter vivos, seja ela mortis causa. Um primeiro detalhe é que, obviamente, o condomínio, para ser constituído, ele vai precisar de um ato constitutivo que vai ter que ser publicizado por meio do registro para que haja, então, essa oponibilidade perante terceiros. E é justamente a esse respeito que a súmula 260 do STJ dispõe o seguinte, olha lá. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos, ou seja, ela vale inter partes. Mas, se for para utilizar, e aqui eu estou acrescentando, né? A súmula não fala isso, mas está sim no seu âmbito de aplicabilidade, a questão de que, se não for perante apenas os condôminos, mas perante terceiros, para que haja a oposição da convenção de condomínio, eu preciso que ela esteja registrada. E para que haja, então, essa convenção de condomínio, ela precisa ser aprovada por um quórum de 2/3 dos condôminos. E qualquer alteração para essa convenção também vai ter que passar pelo quórum de 2/3. Havendo apenas algumas exceções quanto à mudança de destinação do edifício ou da unidade imobiliária, que aí a gente vai precisar de um quórum de unanimidade dos condôminos. E quais os direitos, então, que esses condôminos terão? Bom, em relação à unidade autônoma, todos os direitos que um proprietário tem. Poder de usar, fruir, dispor livremente da sua unidade autônoma. Em relação às partes comuns, eles têm o direito de usar, desde que não exclua a utilização dos demais condôminos, e também têm o direito de votar nas deliberações assembleares, desde que esteja quite. A lei impõe essa necessidade, que desde que esteja quite com as taxas condominiais, que poderá então o condômino participar das assembleias deliberativas. Essa questão trazida pela lei, que o condômino só poderá participar dessas assembleias se ele estiver quite com a taxa condominial, é uma questão que a doutrina diz, inclusive, que tem aí um viés inconstitucional. Né? Então, o entendimento majoritário na doutrina é que há aqui um questionamento muito forte em relação à constitucionalidade desse dispositivo. Né? Então, será que está de acordo com a Constituição que aquele condômino que não tenha pago as taxas condominiais em dia não possa participar das votações? Ok? Então, nós temos uma controvérsia considerável em relação a isso. E aí a gente vê os deveres dos condôminos, né? E esses deveres estão lá no artigo 1336, e em síntese são de que ele tem que contribuir para as despesas do condomínio, justamente através dessa que a gente chama de taxa condominial, né? Não é propriamente uma taxa em sentido jurídico, mas é sim aí um preço que deve ser pago pela utilização das áreas comuns.
Ele não pode também realizar obras que comprometam a segurança, não pode alterar a forma da fachada, enfim, né? Ele tem que dar a utilização e destinação que todo o prédio tem. Ok? E aí, o que mais que a gente tem que tomar cuidado, né? Os débitos que são pagos, essa taxa condominial, ela está sujeita a multas e juros moratórios. E o que vai trazer o Código Civil? Olha lá o artigo 1345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Então, aqui a gente vê uma característica de obrigação propter rem dessas taxas de condomínio. Então, a gente tem que tomar cuidado porque o novo adquirente, se ele adquirir a unidade imobiliária com débitos atrasados de condomínio, ele passa a ser o responsável por elas, porque a gente está falando de uma obrigação propter rem. E aí, a lei de condomínio, ela vai estabelecer que essa multa pode ser de até 20%. E o Código Civil traz uma multa de até 2%. E os tribunais têm entendido que, ao caso, a gente deve aplicar, a partir de 2002, então, a multa de até 2% e não a multa de 20% da lei de condomínio, ok? E aí, pessoal, no 1340 nós temos também alguns deveres aqui, olha lá. As despesas relativas às partes comuns de uso exclusivo de um condômino ou de alguns deles incumbem a quem delas se serve. Então, é possível ter algumas áreas que, apesar de comum, elas passam a ser de uso exclusivo de alguns condôminos apenas. Nesse caso, se eu tiver esse tipo de área, as despesas só serão pagas por aqueles condôminos que têm o uso efetivo da coisa, ok? Tranquilo, né? E aí a gente tem a questão do voto. Então, pode o condômino, que é locatário meramente, votar nas assembleias de condomínio? Essa questão, ela é controvertida, né? A tese majoritária hoje é a que entende que, na ausência do locador, poderia, então, o locatário participar das assembleias, desde que sejam assembleias ordinárias. Então, nas assembleias extraordinárias, em tese, o locatário não poderia participar, não teria o direito a voto, né? Ele até poderia ir lá ouvir, mas ele não poderia votar. Já nas ordinárias, desde que o locador não esteja, ele poderia sim, então, ter esse direito de voto. Tudo bem? E aí, para a gente terminar essa parte de condomínio edilício, a gente precisa entender as regras de exclusão de condômino. Então, é possível que o chamado condômino antissocial seja excluído. Só que, obviamente, né, pessoal, a gente tem aqui algumas dificuldades, alguns procedimentos que precisam ser seguidos para que esse condômino seja, então, excluído do condomínio. E isso vai estar disposto no artigo 1337 do Código Civil. Vamos lá para a gente entender esse 1337. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. Então, a gente tem aqui deliberação de 3/4 dos condôminos, excluindo, né, aquele que está sendo punido, e ele vai poder pagar até 5 vezes o valor da taxa condominial, ok? Olha lá o parágrafo único. O condômino ou possuidor que por seu reiterado comportamento antissocial gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais até ulterior deliberação da Assembleia. Bom, então aqui nesse artigo não tem nenhum tipo de disposição que trate sobre a possibilidade de exclusão do condomínio. E aí? Então vai ser impossível excluir o condomínio? O que tem sido aplicado
para aquele condômino antissocial que reiteradamente vai ser multado, já foi multado em 5 vezes o valor da taxa, continuou praticando o mesmo ato, né, tocando música alta depois das 10 horas da noite, já foi multado a pagar 10 vezes o valor da taxa e continua fazendo. O que pode acontecer aqui nesse caso? Apesar da gente não ter previsão expressa na parte que vai trazer o regramento do condomínio edilício no Código Civil, o que os doutrinadores têm entendido é pela aplicação do artigo 57 do Código Civil por analogia. Vamos dar uma olhadinha no artigo 57, olha lá. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Então aqui, o artigo 57 vai falar da exclusão de associado. Então, desde que a gente tenha uma justa causa e tenha garantido contraditória e ampla defesa, é possível a exclusão de associado. E o que a doutrina tem dito é que para o caso do condômino antissocial, que reiteradamente se utiliza de práticas contrárias às regras do condomínio, a gente poderia aplicar sim, desde que haja um procedimento em que seja garantido a ele o direito de defesa, a gente poderia aplicar essa pena de exclusão. Tudo bem, pessoal? Então hoje a gente conversou mais um pouquinho sobre condomínio edilício. Faltou a gente falar rapidamente a respeito de multipropriedade imobiliária. A multipropriedade, pessoal, ela é conhecida como timesharing. Por que é timesharing? Porque na multipropriedade eu não vou ter a divisão do condomínio em cotas partes, mas em tempos. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, eu compro uma casa de praia que eu sei que eu só vou conseguir utilizá-la em janeiro, que é a época em que eu tenho férias. Então, eu compro essa casa de praia em condomínio, só que agora uma multipropriedade imobiliária, com outras pessoas. E aí a gente deixa consignado que eu vou utilizar todo mês de janeiro, fulano vai utilizar todo mês de fevereiro e uma outra terceira pessoa vai se utilizar todo mês de dezembro. Então a gente divide a propriedade no tempo. Ela não é dividida em cotas partes, mas sim no tempo. Cada um vai ter o seu tempo de uso. E no tempo de uso que é daquela determinada pessoa, ela é o titular exclusivo. Ela é o titular exclusivo. Então a multipropriedade, ela acaba tendo por diferença justamente essa característica do tempo e a impossibilidade de divisão ou extinção de condomínio. Então, diferentemente lá do condomínio comum, que eu posso extinguir a qualquer momento, a multipropriedade não tem como característica essa possibilidade de divisão ou extinção. Certo, pessoal? Então, a gente terminou de conversar a respeito dos principais pontos de condomínio e na aula a gente vai dissecar um pouquinho mais a respeito dessas previsões legais, ok? Próxima aula a gente conversa um pouquinho sobre incorporação imobiliária. Até mais, um abraço!